Tachad está em ação. O Fernando Haddad, né, que o povo chama de Tachad, diz que o governo deve ir ao STF após o Congresso Nacional derrubar o IOF, o Imposto de Operações Financeiras. O ministro da Fazenda aponta 3 caminhos: recorrer à justiça, buscar novas receitas ou cortar mais de 12 bilhões do orçamento. Segundo ele, a decisão do Congresso Nacional é inconstitucional e pegou o governo de surpresa. Haddad também criticou renúncias fiscais e responsabilizou o governo Bolsonaro por rombos em benefícios sociais. Para o jornalista William Vac, que é dessa área de economia, né? Após a derrubada do IOF, o Congresso Nacional barrou Lula e assumiu as rédeas da política. Vem comigo. O Congresso impôs hoje ao governo Lula III uma duríssima derrota política. Foi em torno de uma medida do governo para aumentar impostos e, com isso, cobrir um buraco no orçamento. Ocorre que essa medida foi derrubada numa tratorada brutal por Câmara e Senado. Seria em si uma derrota já bem problemática, pois o buraco no orçamento continua lá, não há entendimento em como consertá-lo. Mas o mérito, em termos do significado dessa derrota, é outro, é muito mais perigoso ainda para o governo. Os parlamentares resolveram enfrentar e derrotar o executivo como maneira de demonstrar quem tem o controle da agenda política. No caso em questão, quem surge como verdadeiro campeão de causas vistas como populares, como custo da conta de luz. Mas o governo Lula III está mais acuado ainda nessa capacidade de moldar o espaço político, a narrativa, como se diz. Eu já lembrei para vocês que essa votação que aconteceu, tanto na questão da urgência para derrubar o novo imposto, né, que eles aumentaram, do imposto de operações financeiras, que pega todo mundo, conversa fiada que não pega, pega todo mundo, pega pobre, rico, pega tudo, tá? Então, porque foi conversa fiada aqui para nós. Mas tanto na urgência quanto na votação, o Congresso Nacional mandou um recado claro pro Lula. Falou, ó, é o seguinte, o impeachment teu tá garantido aqui. O governo não tem voto, pô. Aliás, a quantidade de voto nesse negócio do IOF botava o impeachment de Lula para andar assim, ó. Eles deram um recado violento, é o que diz aí o AC. E o jornalista que é do Grupo Band, o Eduardo Oineg, diz que a derrota acachapante no Congresso mostra que o atual modelo de funcionamento do Estado realmente ruiu, já era, vê. No primeiro governo, em 2003, Lula tinha 30 ministérios distribuídos para 5 partidos, além do PT. No segundo governo, em 2007, Lula chegou a ter 34 ministérios entregues para 6 partidos, além do PT. Agora são 39 ministérios distribuídos para 10 partidos, além do PT. E mesmo entregando cargos demais para partidos demais, o governo sofreu essa derrota acachapante. E o que essa derrota mostra? Que esse modelo de funcionamento do Estado, sem projeto de país, sem plano claro, só apagando incêndio, só tapando buraco no orçamento e esperando a aprovação do Congresso, porque dá ministérios para uma tal de base aliada, que de aliada não tem nada, esse modelo ruiu. O presidencialismo do passado não existe mais. O governo pode se irritar com isso, mas a política é feita com base na realidade, não com base nos desejos dos governantes. São 39 ministérios, cheio de mordomia. 39. 39 ministérios com orçamentos próprios e o pessoal fazendo miséria. Toda hora é uma bronca, uma denúncia. Toda hora. Aí você vai, por que não foram 40? Porque o pessoal falou, não, Lula não pode botar negócio de 40, porque se for 40 ministérios, vão botar que é o Alibaba e os 40 ladrões. Sério? Sério? Foi. Inclusive tem coluna política que publicou isso, pô. Coluna política de Estadão. Não, são 39, porque botar 40, aí vira aquela história. Alibaba e os 40 ladrões. Porque é aqui para nós. Para que tanto ministério? Ah, você tem o Ministério dos Direitos Humanos, tem o Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial. Você lembra que esses ministérios todinho era um só, né? Quem tomava conta do orçamento de todos era o Silvio Almeida, que saiu como o cara que passou a mão na Aniele Franco, né? A mão nas pernas dela. Aí virou zona, pô.
Vocês querem o quê? Virou zona. Sobre o IOF, o líder do Senado, o líder do governo, o líder de Lula, que é o Jacques Wagner, senador Jacques Wagner do PT da Bahia, comentou essa aprovação da Câmara e do Senado, né? O tal projeto que sustou os decretos que aumentavam o IOF. Em certo momento, o senador foi questionado se foi uma votação, assim, um trauma, votação traumática. Vê comigo. Mas nós vamos encontrar caminho, eu não tem sangria desatada. Querida, a votação é traumática, que houve um acordo, vocês acompanharam a saída da residência do presidente da Câmara, meia-noite de um domingo, 6 horas de reunião, onde foi feito um acordo, e todo mundo saiu exultante, exuberante, dizendo que era um belo acordo. Não me pergunte, que não é eu sei que responder isso, tem que perguntar ao presidente da Câmara, o que aconteceu que mudou daquele domingo para frente. Só ele que sabe. Rapaz, vou dizer um negócio. Não é o Hugo Mota que sabe não, viu? É o Alcolumbre, viu? Que pra nós. Tem o negócio das emendas parlamentares, tem. Mas tem um tal de Alexandre Silveira que parece que não passou. É feito uma espinha entalada no presidente do Senado, o Alcolumbre. E o Alcolumbre teria ligado pro Hugo Mota, segundo uma famosa colunista de área política. Ô Hugo, é o seguinte, você trancha aí e eu cheio de cá. Tranchei. Não foi isso que aconteceu? Derrubaram o IOF. Mas o imposto, para mim, tinha que ser derrubado. Agora, o motivo, meu amigo, é o que o Jacques Wagner está dizendo aí. O senador do PT da Bahia está dizendo, mas não fizeram um acordo? E não tinham um acordo? Rapaz, todo mundo coçando assim, né? Ah, só tem bonzinho, né? Só coçando assim. Ah. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo deve apresentar até agosto um projeto de lei complementar que vai cortar 10% de benefícios tributários. A medida pode gerar uma arrecadação entre 15 e 20 bilhões de reais. Segundo o Haddad, a ideia inicial era uma emenda à Constituição, mas foi descartada após a resistência do Congresso em reunião no dia 9 de junho. Na Folha de São Paulo, o Haddad questiona que discorda que o rico que não paga imposto deve começar a pagar. Vê comigo. O senhor lembra do lema do presidente Lula na campanha? O rico no imposto de renda, o pobre no orçamento. Hoje nós temos o pobre no imposto de renda e o rico no orçamento. Nós temos um país às avessas. Nós estamos defendendo que o rico que não paga imposto passe a pagar. Pô, quem discorda disso? O rico que não paga imposto tem que começar a pagar. Eu não considero normal um dos 10 países mais desiguais do mundo aceitar que quem tem mais de 1 milhão de renda anual pague uma alíquota de imposto de renda de 2,5% em média, quando a professora da escola pública paga 10%, o policial paga 10%, você provavelmente paga mais do que isso, eu pago mais do que isso, e eu penso que a contribuição é a justa parte que nós temos que colaborar para financiar o SUS, a escola pública, a segurança pública. O imposto da blusinha, Fernandinho, querido, amado Fernandinho, pois eu não quero ofender. A blusinha que você aumentou, querido. Aquele negocinho que a gente comprava, dentro que era baratinho. Foi imposto para rico, é? E rico quer saber de blusinha da Shein? AliExpress? Mercadinho Livre? Hein, ministrinho? Conversa. Conversa. Quando vocês dão uma atacada aí, pega todo mundo. Pega pobre, rico, pega todo mundo. Conversa, tem que parar dessa ironia, essa idiotice. O cara fala pra pobre, vai estar usando um paletó, um conjunto aí, cadê ele? Frisa ele. Amigo, ô meu querido, o seu conjunto aí sai pelo menos 20 conto. 20 mil! Você lembra? 20 mil! O sapato de Lula, só o sapato de Lula, 10 mil conto, o sapato de Lula. Aí fica falando de pobre, porque o pobre, a bolsinha da Janja, 4 mil e lá vai o trem. Que isso, rapaz? O pobre. Essa conversa de pobre não existe aqui. Ah, tem gente que cai, você cai nessa? Ah, comenta aí, o chat é livre. Comenta. Você cai nessa conversa de pobre ainda? Hein? Porque é o seguinte,
teve um evento em Brasília, porque o Lula foi de Brasília, fez um evento lá, depois foi para São Paulo, lá para a favela de Moinho, que o Sidônio queria fazer aqueles recortes para a rede social, né? Ele junto lá do povo e tal. Aí o seguinte, o Lula saiu em defesa do ministro da Fazenda. Vê comigo. Sabe da seriedade com que o Haddad trata a economia. Você sabe que nós estamos há quase 3 anos tentando consertar a economia. Primeiro foi a PEC da transição. Depois o arcabouço fiscal, que nós tivemos coragem de dizer que por mais que a gente arrecadasse, a gente não poderia gastar mais que 2,5. Eu não preciso de nenhum técnico do FMI para dizer para mim o que é responsabilidade fiscal. Eu tenho muita responsabilidade, porque eu não morri de fome antes dos 5 anos de idade na terra que eu nasci. Rapaz, esse negócio aqui da PEC é alguma coisa da perereca suada que vocês botaram aqui? Botaram aqui no chat aqui o negócio da perereca suada. Eu nunca vi perereca suada. Aliás, eu pensei que a perereca era meio gelada, né? Não é não? Eu, uma vez, sem querer, peguei numa perereca, a bicha era gelada. Que negócio é esse? A PEC aqui da transição, isso foi um absurdo, rapaz. O Lula botou a tal da PEC da transição, que pegou logo no início do governo dele, por quê? Porque ele queria aumentar o gasto. Ele disse que não tinha dinheiro, tinha que gastar. E botou 39 ministérios. Meu amigo, a PEC da transição, para gastar, que veio com o arcabouço fiscal de 2023, o governo não conseguiu cumprir. O governo apresentou o orçamento, apresentou a PEC, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de Lula e eles não conseguiram, eles botaram um rombo, rapaz. E queria lembrar para vocês, o país veio de uma pandemia, mas a passagem do governo, pode pegar e dar um Google, viu? Não pense que Cardinô tá falando aqui que você vai acreditar em mim, não. Pode dar um Google. Na passagem do governo, o cofre estava cheio. Não estava vazio. Estatais estavam sem prejuízo. Todas elas estão dando prejuízo agora. Inclusive, o terceiro trimestre, aliás, o 4º trimestre do ano passado, até a Petrobras. Pelo amor de Deus, né? Que há? Tá? No mesmo evento, Lula criticou a cobrança sobre déficit fiscal. Você sabe o que é o déficit fiscal? É você gastar mais do que arrecada, né? Na tua casa você se ferra. Porque se você se meter no cartão de crédito, né? No empréstimo de banco, para pagar tuas contas, você sabe que você vai se enforcar. E é isso que o governo está fazendo com o povo brasileiro. Aí ele diz assim, as cobranças sobre o déficit fiscal, diz que no governo Bolsonaro ninguém se preocupava. Segundo o presidente, não houve pressão sobre Paulo Guedes na época, diferente do que ocorre hoje, com a tal meta de déficit zero. Vem comigo. E você sabe que é difícil. Você sabe as cobranças que são feitas todo dia. Agora mesmo, sabe, todo dia se fala de déficit fiscal. Olha, quem é que se preocupou com déficit fiscal no governo passado? Qual é o empresário que foi para a empresa dizer que o Guedes estava desrespeitando o déficit fiscal? Eu fui presidente de 2003 a 2010, o único país do mundo que fez superávit primário durante todo o governo fui eu. A China não fez, os Estados Unidos não fez, a Suécia não fez, a Itália não fez, o Japão não fez, nós fizemos. Porque ter seriedade com a economia não é fazer mágica. É a gente saber que se a gente errar, o tombo pode ser pior. Lembrando que é outra mentira, eu mostrei ontem a análise do portal UOL, Folha de São Paulo, demonstrando que Lula mentiu nessa fala sobre a questão do déficit, né? Nos 2 outros governos dele. Quer dizer, é uma situação que ele repete, tem um monte de gente que acredita, mas quando vai para o fato, né? Na questão, por exemplo, do déficit fiscal, né? O que acontece?
Na época do Michel Temer, ainda no Michel Temer, eles aprovaram que não podia fazer rombo, né, a legislação. Aí veio o Bolsonaro, né, com essa legislação. Aí teve o Congresso autorizando quando veio a pandemia, porque teve que dar o tal do auxílio emergencial. Você lembra disso, né? Na pandemia, fica em casa, né? Lembra não? E aí o governo teve que pagar para o povo ficar em casa. E aí é por isso que veio o rombo. Mas quando passou o governo, já não tinha rombo de novo. Já tinham segurado. Tá? Então, pô, é história recente do país. É aquilo que eu digo. Dá um Google aí que você vai ver. Você vai ver. Hoje tem rede social. Você pega, dá um Google, pergunta, daqui a pouco vem a informação. Aliás, todos esses buscadores, se você der aqui no teu WhatsApp, a Meta já botou uma IA no seu WhatsApp. Aquele botãozinho azulzinho que aparece no teu WhatsApp é uma inteligência artificial. Tem plataformas, por exemplo, o Windows, você tem uma inteligência artificial, a Copilot. Já usou ou não? Se você usa a plataforma de Windows... Ah, eu uso o OS, eu uso a Apple. Beleza, você tem a Siri. Você pode pegar e no computador e também no seu celular. O Android, você pode usar o da Google, pô. Você tem a Gemini agora, no Android. Você pergunta, ela busca notícia, busca informação no banco de dados do próprio Google. Então esse negócio de mentir hoje, feito descaradamente se faz, né, num discurso desse, não vai colar, pô. Você, ó, o seguinte, isso podia colar em 2002, 2003. Hoje, não cola. O povo pega, não, se é isso que o Lula falou, é verdade? Não, é mentira. Foi isso que eu mostrei ontem. Mentira. Aí o Lula disse também que os empresários reclamam dos impostos, mas não falam dos benefícios fiscais que eles recebem. Vê comigo. E que os empresários têm coragem de elogiar a política pública que está sendo anunciada pelo governo. É a primeira vez. É o depoimento de um presidente da República. É a primeira vez em 12 anos que empresários pegam o microfone para elogiar a política pública. Esse país, a nossa carga tributária hoje aumenta. Ela é menor do que a que era em 2011. Mesmo assim, eu estou cansado de ver empresário falar da carga tributária. Só não fala de 860 bilhões de fiscais de desoneração. Mas fica olhando para o dinheiro da educação para a gente cortar. Não é possível. Não vai dar certo. E agora em setembro vai entrar o grosso. Eu acho que é a prisão de Bolsonaro, né? Porque não fala que o processo do golpe vai terminar em setembro. O grosso deve ser a prisão. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. É complicado você ter uma carga tributária no Brasil que hoje, entre o juro de 15% e na carga tributária, a gente só está perdendo para a Turquia. Carga tributária. Meu amigo, você pega, por exemplo, você vai comprar um carro, né? Estados Unidos, você paga no bojo todo 7% do imposto do carro. No Brasil, mais de 40% é imposto do carro que você compra. Conversa fiada do presidente. Ah, mas tem distorções. Aprovaram lá o negócio da BET, a lei da BET de 2023, que foi sancionada pelo Lula. Né? Primeiro era uma medida provisória, mexeram lá e foi sancionado pelo Lula. O que aconteceu? As BETs, as jogatinas pagam 12%. Tem produto da cesta básica que está pagando aí cerca de 36% de imposto, pô. Comida. Conversa fiada, mano. Conversa fiada. O governo coça assim, ó. E não é de hoje. Coça assim agora com Lula, coçou assim também com Bolsonaro. Ele exonerou alguns impostos, estava até num caminho mais ou menos. Entendeu? Mas é uma situação muito séria, né? Esse negócio de imposto no Brasil, falar que, porque o empresário... Peraí, mano. Aqui mesmo, o João Campos pegou aqui a BET. A BET paga 2%. Esporte da Sorte, por exemplo, 2% no Recife, que é patrocinador dele.
João Campos, que é inclusive a pergunta que estou fazendo hoje, sobre a questão de machismo, né? Que bateram aí na Tabata, namorada do prefeito. 2%. Eu sou empresário igual aos outros. Por que eu tenho que pagar 5 e a jogatina só 2? Aqui, ó. Isso aqui foi a postagem original da Tabata, da namorada do prefeito. Depois ela pagou essa e botou uma mais light. Não, eu tô falando aqui sério. Por quê? O empresário que gera emprego, que está trabalhando, que não está só no computador comendo o dinheiro do povo brasileiro no negócio de jogatina, paga mais imposto do que o sujeito da jogatina. Me diz. Conversa, presidente. Você quer ver que é conversa? Quer ver, não? Vai lá. O governo Lula está com um déficit de 40,6 bilhões agora em maio. Só que a informação que, apesar do rombo, esse resultado é melhor que 2024. No ano passado foi pior, mas é um rombo de 40 bilhões. Tesouro e Banco Central registraram superávit, mas Previdência teve rombo de 56,2 bilhões. Ainda vem mais, né? Porque esses processos todos da Previdência vão estourar. Na comparação com maio de 2024, o déficit caiu 32,8% em termos nominais e 36,2% em termos reais. Lembrando que uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ou feita a torcida do Corinthians, não para, não para, não para. Foi déficit, foi rombo ano passado, foi rombo esse ano. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É rombo. Pacifiquei, não. O governo não conseguiu consertar as contas esse ano. É rombo. É rombo. Já a Receita Federal, vê a distorção, aponta uma arrecadação recorde de 1,2 trilhão até maio. Até maio. Lembrando que nos cálculos feitos pelo Jornal Nacional da Rede Globo, dá um Google aí, foi aquele jornalista William Bonner. Bonner. William Bonner. Eu botei o Bonner ontem aqui, não foi? Ele disse, até 29 de maio, o povo brasileiro trabalhou para o governo para pagar imposto. O imposto pago pelo povo brasileiro. Isso é a média, segundo o Jornal Nacional. Então é o seguinte, o valor da arrecadação, ó o gráfico, aqui ó. Você tá vendo aqui a pandemia, queda, aí depois voltou a subir. Ó, aqui foi a pandemia. Tá vendo? Início da pandemia. Aí aqui sobe, 2025. 1,2 trilhão. O valor é o maior para o período desde 1995. Alta real de 4,62%. Também em comparação com o ano passado, 2024. Mesmo com esse aumento estupendo na arrecadação, o povo brasileiro suando, pagando imposto. E não vem conversa não, você compra 1 quilo de feijão, você está pagando imposto. Porque o imposto, não, ele isentou o cacete. Tá? O comércio lá, o comerciante, o cara da birosca, da venda, do supermercado tá pagando imposto, ele tá botando lá. Aquele imposto da gasolina que voltou, do óleo diesel que voltou, tá tudo ali embutido, tá? Isso é conversa, tá? Mesmo com essa arrecadação, ó, aqui, ó, olha aqui. Tô mostrando aqui desde Fernando Henrique, ó. É um pipoco. Aí vem o Fernando Haddad falando que, porque os pobres usando um terninho de 20 mil conto. É pra se danar, né, ué? Eu enrolado desse jeito. Mas, mesmo assim, com esse dinheiro todo entrando no cofre do governo, no cofrinho do Lula, governo fecha o ano com déficit por causa dos gastos.
Maio, por exemplo, foi o mês com o maior crescimento de arrecadação. 230,2 bilhões, alta de 7,66% sobre o ano passado. Rapaz, tem jeito. O cara com 39 ministérios, já tinha para baixo, já tinha para cima. ONG faturando dinheiro assim de milhões. Toda hora uma ONG recebendo a benesse do governo. Tribunal de Contas trabalhando, viu? Porque é para se danar. É cacete. E aí você quer me falar de quê, meu amigo? Que, porque o pobre... Que pobre? Não tem nenhum pobre aí no governo. Não tem pobre no governo. Até a ministra que eu mostrei no início, né? A Margarete, foi fazer show de 600 mil na Bahia, pô. E ela é ministra. Tem pobre? Que isso? O senador Rogério Marinho, da oposição, botou um vídeo rebatendo a promessa do governo de cumprir a tal da meta fiscal que o Lula falou, né? Que está em cobrança. Vai comigo. E esta regra fiscal, ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. Nós não podemos colocar a nossa digital, tá, num projeto que claramente não vai sobreviver ao primeiro ano. Eu estou dizendo aqui que fique para o registro. No primeiro ano do próximo ano de 2025, olha a minha ousadia, 24, o governo não vai cumprir a meta fiscal. Oxalá eu esteja errado. Eu estava errado, não demorou 3 meses, o governo aviltou o que ele mesmo apresentou ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira. O futuro a Deus pertence. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Eu adoro rede social. É o nosso próximo assunto, que a censura vem aí, o grosso vem aí. Pera aí. Olha, veja só. O que o Rogério Marinho está dizendo é o seguinte. O governo aprovou o orçamento para esse ano. Está reclamando o quê? Vai entrar no Supremo, o negócio do IOF. Está reclamando de quê? Ele mandou o orçamento e ele, com 3 meses, disse que não dava para cumprir. 3 meses. Nós estamos no final de junho, gente. Rapaz, o orçamento de 2025, o governo, antes do final do ano, já disse que não dá para cumprir. Não, tem coisa acontecendo nesse país. Vocês viram aquela jornalista, a Mônica Bergamo? A Bergamo é da Folha de São Paulo, também da Bandeirantes. A Mônica é bem informada. Ela disse, olha, tem avião da FAB parado e os senadores, os ministros, tanto do Supremo como o ministro do governo Lula, tudo esperando avião porque não tem gasolina para botar. O dinheiro falhou. FAB. Eu não sei porque Zé Múcio, o ministro pernambucano, não saiu ainda da defesa, viu? Porque tá uma pindaíba a defesa, viu? Tá uma esculhambação.